Meu nome é Stephanie, eu fui aprovada na Polícia Penal do Distrito Federal e eu sou aluna da Enfim Policial. Fala galera, estamos aqui para mais um Enfimcast com a Stephanie, tá derrubando com a Stephanie, beleza pessoal? Ao vivo aqui, registrando mais uma conversa aqui com a nossa aprovada, falando um pouco da rotina dela sobre os estudos, quais foram os desafios, como ela entrou na Enfim Policial, da onde ela veio, se começou do zero, se já era servidora pública, quais foram os maiores desafios que ela enfrentou, beleza? E, por fim, como foi a sensação de ser aprovada para a carreira policial, ela que veio meio que de uma migração de carreira, já é servidora pública da Secretaria de Saúde aí do DF. Stephanie, muito bem-vinda ao Papo com Aprovado, nosso registro. Queria agradecer a sua confiança, né? Nos tornamos amigos pessoais, muita parceria. Nunca mais esqueço, você já sabe o que eu vou falar. Um processo de mentoria individual, a época que eu estava internado, né? Tive um problema de saúde, fiquei 5 dias internado. E aí eu tava ali, não tava conseguindo. Quando eu não tô bem, eu, por obviedade, eu não fico convivendo com os alunos, né, pessoal? Fazendo plantão de dúvidas. E meio que ela percebeu que eu postei, e aí eu, óbvio, demoro mais um pouco para responder os alunos. Eles acham que é por ausência, porque falam que eu sou muito ocupado, mas na verdade não é, eu não tô nada ocupado, porque eu não sou um momento bom, né? Eu não vou responder o áudio. Eu sempre apareço para os alunos bem, eu tenho obrigação de fazer isso, né? Além de ser pago para fazer isso, sou um mentor, né? Então tem que estar sempre bem para vocês. E eu nunca mais vou esquecer disso. Acho que eu já falei isso aqui umas 100 vezes e vou registrar aqui de novo. E ela ficou conversando comigo. Mesmo no processo, mesmo ansiosa, que todas as demandas dela ali de estudo para concurso, ela foi extremamente empática e eu mesmo não consegui tirar dúvida dela e falar nada de concurso porque eu tava internado, tava num momento ruim, e foi muito bacana porque ela ficou conversando comigo só sobre as coisas que não tem nada a ver com o concurso, beleza? Eu fiquei conversando com ela sobre o hospital, que ela trabalha no hospitalar, e eu nunca mais vou esquecer disso. Porque eu lembro que toda vez que eu abria as conversas dos alunos, eles estavam sempre me cobrando, me perguntando assim, e eu sei que é normal, eu entendo os alunos, né? Mas é legal quando aparece alguém diferente, com empatia. Isso já tem mais de um ano. E aí eu brinco com você que eu falei, velho, obrigado, nunca mais vou esquecer disso aí. E tem uns 4 meses que a gente falava disso, né? Só que eu nunca mais vou esquecer, tá? Então obrigado aí pela parceria que você teve comigo. E já começamos assim, né? E eu queria que você falasse um pouco primeiro da sua história, né? Acrescentasse aí. Tem várias coisas que eu quero tirar de você aqui dessa entrevista, como mulher que mora sozinha, beleza? Nunca teve muito apoio familiar, de materiais, de salas de estudo, né? Por isso, às vezes eu dava muita pancada nela para ela se comunicar comigo, estava muito acostumada a não ter ninguém para dar o peixe para ela, sempre teve que pegar a vara de pescar, aprender a pescar e pescar o peixe. Então, às vezes eu falava, cara, pode falar comigo, eu tô aqui e tal. Então, tem várias características que a gente percebe que são de pessoas que vêm rompendo, né? Rompendo situações na vida e chegam à vitória. Então, um resuminho, Stephanie, da sua jornada aí. Bom, eu comecei a estudar para concurso público efetivamente em 2014, que foi o ano que eu passei na Secretaria de Saúde. Com quantos anos? Eu tinha 17 na época que eu passei. E aí assumi, foi homologada com 18, mas demorou para chamar, eu fui chamada com 21 só. Você começou a estudar com quantos anos? 16. Por que você começou a estudar tão cedo para concurso? Eu fazia faculdade na UNB e aí eu precisava de um trabalho porque eu não tinha renda nenhuma e a UNB é o dia todo. Então eu precisava de algum trabalho que desse para conciliar com a UNB. Tá, mas vamos voltar mais um pouco. Você passou na UNB com quantos anos? Com 16. Por que você estava tão adiantada? Você fez o ensino médio mais rápido? Não, eu passei na UNB quando eu estava no meio do ensino médio. E aí eu entrei na justiça para conseguir entrar. Então eu não fiz o 3º ano completo. Eu fiz metade do 3º ano, fiz um supletivo, entrei na justiça, fiz um supletivo e entrei na UNB na metade do 3º ano. Ah, para conseguir entrar? Para conseguir entrar. Tá. E daí, durante a UNB eu precisava me manter de alguma maneira. Precisava de dinheiro, porque eu morava com minha avó na época. Assim que eu passei, a minha avó faleceu e eu precisava de alguma maneira de conseguir dinheiro para me sustentar. Tá. Porque Aí você morou quanto tempo com a sua avó? Desde quantos anos? Desde que eu nasci. E aí, Essa era você e sua avó?
Era E eu, teus minha irmãos? avó, meus tios, minha irmã e todo mundo. Mas meu pai e minha mãe não moravam comigo. Tá. E daí eu entrei na UNB. Então você era famosa criada por vó. Sim. Tá, Só e que aos 16 anos ela faleceu. a minha avó faleceu em fevereiro, e era a época que eu estava no terceiro ano. E aí eu decidi que eu ia estudar para o vestibular para passar mesmo, para me testar, para ver se eu conseguia passar. Porque eu nunca fui uma aluna muito excelente, eu sempre fui na média. E eu não acreditava que eu conseguia passar na UNB. E a minha irmã sempre foi uma aluna muito excelente, muito boa. Essa irmã mais velha? Sim. Tá. E aí eu acabava pensando, né? Ela conseguiu passar, eu não vou conseguir, todo mundo vai ficar me comparando a ela, certamente. Tá. E daí eu me esforçava muito pra tentar suprir aquela expectativa que colocavam em mim, que era da minha irmã já. E aí eu consegui passar na UNB, só que eu achei que eu não ia conseguir entrar, né? Porque eu era... Muito eu nova. não tinha formado, e eu era muito nova, e não tinha formado, e era isso. Só que aí eu consegui entrar na justiça, fiz um supletivo e entrei na UNB. Na UNB, aí a gente acha que passou na UNB, tá tudo certo. deu tudo certo. Só Aí que sim. não. Tava só começando. Sim. E aí eu descobri que eu tinha que estudar o dia inteiro, não tinha tempo para trabalhar, e o que eu fazia? Eu trabalhava nas minhas férias. Nas férias do começo do ano, eram 3 meses de férias, e eu trabalhava os 3 meses, e no meio do ano eu trabalhava um mês, que era nesse período que eu juntava dinheiro para me manter. Trabalhava fazendo o quê? Eu trabalhava em academia, em clínica de estética, trabalhava com meu pai também, o que dava para fazer. Você fazia? O que dava para fazer eu fazia. Entendi. Tipo um freelance ali. Recepcionista, tudo que surgiu. Sim, eu era recepcionista de academia, eu trabalhava em clínica de estética de 8 da manhã até 8 da noite, todos os dias, para ver se eu conseguia levantar uma grana para... E fazia tudo. Tudo. Tudo que você imaginar. Administrativo, se tivesse financeiro, comprar coisas, desenrolar, fazer tudo. Sim. Fazia o que dava para ganhar E dinheiro. aí, tá bom, isso aí com 16, 17. Isso. E aí, quando abriu o concurso da secretaria, eu vi uma oportunidade de eu conseguir estudar e conseguir ter algum dinheiro que fosse um dinheiro bom e que desse para eu me manter durante a faculdade até eu terminar a faculdade. Tá. E eu entrei no curso de fisioterapia, que era um curso que eu queria muito, sempre quis. Só que quando eu cheguei no estágio, eu vi que não era o que eu queria, que eu não tinha nada a ver com o curso. Que era uma coisa assim que precisava de um contato muito grande. Mas você acha que isso é por isso que você era meio que sozinho, não tinha ninguém para te passar as informações de como que era? Assim, você foi meio que meio romântica, tipo, em relação ao curso? Eu acho que eu não prestei atenção no meu perfil, na realidade. Porque Só pensou no curso, não pensou Sim, no seu perfil. porque eu via muita gente... Eu quis entrar na fisioterapia porque eu fui no Hospital Sara e vi aquela coisa, o povo atendendo, eu achei muito legal. Só que eu não entendia que não era meu perfil, porque eu era muito nova. Eu não pensava nisso. Tipo, eu não consigo ficar fazendo isso por muito tempo. Entendi. A gente não pensa nisso. A gente pensa que acha legal, então vamos fazer. Entendi. E daí, ao longo do curso, eu vi que realmente eu não conseguiria ficar fazendo aquilo por muito tempo. Tá. Aí veio a primeira aprovação da Secretaria de Saúde. E aí eu fiz o concurso da secretaria e consegui passar. Fui colocada nas vagas, só que demorou muito tempo para chamar. Quando foi chamar, eu já estava no último semestre da faculdade. Com Então, 21 anos. Isso. Então meio que não adiantou o meu plano, né? Porque eu planejei passar a faculdade toda trabalhando e fazendo o curso, só que eu fui chamada no último semestre. Sim. Então acabou que eu fiquei passando esse perrengue o tempo todo até ser chamada. E aí você foi morar com quem depois que o senhor faleceu? Eu fui morar um tempo com meu pai, um tempo com minha tia, e aí depois eu casei, Tá, com 21. com 21 anos. Tá. E aí, em 2019, eu decidi que eu ia estudar concurso da polícia. Na realidade, eu decidi em 2018, no final do meu curso, eu fui para uma palestra, porque eu estava tentando fugir da faculdade, porque eu não queria fazer o estágio. Aí eu pensei, né? Vou para essa palestra, porque se eu for para a palestra, eu não preciso ir para o dia do estágio. Aí eu fui para uma palestra na UNB, que era da Semana Universitária, que era sobre justiça restaurativa na Lei Maria da Penha. E tinha um promotor de justiça falando muito sobre a Lei Maria da Penha, falando coisas que eu fiquei muito interessada. E aí eu estava lá sentada e eu falei para um amigo meu, o que eu posso fazer com o meu diploma para trabalhar nessa área que não seja... Eu não quero trabalhar com fisioterapia, eu tenho certeza que não quero. O que eu posso fazer? Aí ele falou, vamos fazer concurso da polícia. E aí foi que eu falei, caraca, vou fazer concurso da polícia. E decidi isso. E aí, em janeiro de 2019, eu lembro até o dia, que foi 13 de janeiro de 2019. Ela é
Pouco metódica. Eu comecei a estudar para a polícia. Só que ninguém me apoiava, porque eu já estava na secretaria, fazia mais ou menos uns 5 meses. E aí todo mundo falava, isso não é profissão de mulher, deixa pro seu marido fazer isso. E todo mundo totalmente reprovava o que eu tinha escolhido. E ex-marido te apoiava? Zero apoio, eu sempre fiz tudo sozinha. Eu trabalhava, eu tinha o meu dinheiro, só que eu era totalmente assim... eu entregava o dinheiro para ele. Então eu não tinha como comprar nada, fazer nada. Então às vezes eu queria fazer um curso para concurso, eu não podia. E aí o que eu fazia? Eu pedia para minha irmã comprar para mim o curso. E aí eu ficava dando dinheiro escondido para ela para pagar o curso, porque eu não poderia usar o cartão para comprar o curso, por exemplo. Que ele controlava o seu dinheiro? Sim, tudo. O dinheiro da CSDF já? Sim, que era o meu dinheiro. Só que aí Você eu passava... sustentava ele? Sim. Aí eu passava o dinheiro todo para ele. E aí eu não podia comprar nada. Então tudo que eu queria fazer para concurso eu pedia para minha irmã. E a minha irmã me falava, Stephanie, isso tá errado. Ela ficava muito chateada com isso, inclusive. Ela falou, você não tá pedindo para gastar em outras coisas, tá pedindo para estudar. É o seu futuro. Então ela sempre me apoiava nisso. Então quem me apoiou na realidade foi minha irmã o tempo todo. Tá. E aí eu comecei a estudar. A primeira prova que eu fiz foi para agente penitenciário de Goiás, que eu consegui ser aprovada, mas não ser classificada. Mas eu entendi que eu estava no caminho. Essa época a gente já aprovou o 5º lugar geral, o famoso Mateus 01, 7º lugar de Goiânia, o Tiagão. Foram 14 aprovados, PP Goiás. Inclusive o edital tá próximo aí. A gente tava começando a romper. Tá. E eu ainda não conhecia vocês. E aí, em 2020, E aí você estudava como? Na folga lá dos plantões, lá da Secretaria de Saúde? Eu estudava o tempo todo. Em tempo todo? Como? Celular? Onde você estava estudando? Eu estava estudando. Eu estudava muito mais do que, assim... o tempo livre que eu tinha, eu estava estudando. Mas como? Tipo celular, tudo? Você estava estudando? Onde você estava lendo alguma Onde coisa? eu estava estudando. Fazendo Geralmente questão? eu estudava no celular. Tá. E aí, só que eu fazia muito plantão extra para conseguir dinheiro. Eu trabalhava em outro lugar. Então eu tinha tipo uns 3 empregos, mas eu continuava estudando. Tá. O meu não usufruía do dinheiro? Nada. Eu não tinha dinheiro para comprar uma balinha. Se você me chamasse para almoçar, eu não tinha dinheiro para pagar meu almoço. Mesmo trabalhando. Relação ruim, né? Negativo, tóxico. Perfeito. E aí, beleza. Aí como é que chegou na carreira policial? Mentoria, mais essa pegada, mais já vindo mais pra cá, assim, uns 2 anos pra cá. E aí eu conheci a EFI policial no concurso da PCDF. É quando vocês fizeram uma reta final. E aí eu queria muito comprar aquela reta final. E meu ex-marido agora falava que não vai comprar, não vai gastar dinheiro com isso, é besteira. E aí eu bati no pé e falei, eu vou comprar, não quero nem saber. E eu dei um jeito e comprei essa reta final, que foi aí que eu conheci. Aí teve aquela live, vocês falaram, você falou na live, e você falou de um jeito que me convenceu, que eu falei, eu preciso comprar essa mentoria, que é o que vai me salvar. E realmente mudou meu método de estudar, foi totalmente diferente. Você ter um acompanhamento, não tem, assim... parâmetro pro aí que eu comprou estudava e depois antes. comprou e depois ganhou o sorteio, né? Aí depois eu participei do sorteio da EFI policial e ganhei 3 meses de mentoria. Ele é sortudo, gente. Aí ganhou 3 meses de mentoria individual. Porque ele sorteou uma vaga. E tinha uma galera que participou. Então você vê que a bichinha ela vem sofrendo e também tem um pouquinho de sorte, né? E aí você fez 3 meses de mentoria com o Micas. Foi. Aí depois saiu da Enfim, continuou estudando. Como eu não tinha mais como alguma pagar, coisa de problema assim na vida pessoal? Como é que foi assim? Ou não? Só pra eu entender. Do edital da PCDF até a prova, eu me separei. Eu descobri que minha mãe estava com câncer. Eu perdi meu avô. E eu que fui lá achar ele, né? Eu achei ele morto. Então foram várias coisas emocionais que mexeram muito comigo para eu continuar estudando. Então, o processo de separação não é fácil. Ver sua mãe doente também não é fácil. Ver o seu avô falecendo e ter que ser forte também não é fácil. Mas eu acho que tudo isso colaborou para eu me tornar quem eu sou hoje. Sim, bacana. Pra ter essa resistência. Sim. Tá, aí você continuou estudando. Aí teve outra experiência com mentoria. E aí, em 2020, eu acho, que foi a prova da PCDF, foi que eu procurei outra mentoria
E em meio a todo esse caos que eu tinha descoberto, que eu tinha separado, que eu tinha descoberto a doença da minha mãe, que eu precisava realmente de alguém que só me falasse assim, estude isso, que me desse realmente um apoio, tanto de estudo quanto emocional, porque mentoria não é só estudo. Você mesmo sabe disso. Que não é só o cronograma, vai lá e estuda. Não é só o cronograma, o fator emocional conta muito. E aí eu fui para uma mentoria e simplesmente, faltando um mês para a prova, não tinha cronograma, a pessoa que me dava mentoria não me respondia e eu fiquei sem saber o que fazer. O que aconteceu? Reprovei agente, reprovei escrivão, que era a prova que eu estava mais querendo fazer, e fiquei muito triste. Fiquei muito triste, mas eu falei, vou continuar. E aí consegui a aprovação do DEPEN, fui fazer o TAF do DEPEN, reprovei o TAF do DEPEN, porque não estava treinada, deixei para depois, fiquei falando que só ia estudar, ia treinar só quando saísse o resultado. Tá. Saiu o resultado, era um mês depois do TAF, não deu tempo de treinar. Reprovei. Tá. E aí deu aquela caída mesmo. Foi. De rendimento. Aí ficou um tempo meio que... Eu fiquei, acho que uns 6 meses sem estudar nada. Tipo, deu uma, né, cansada. Apesar de você ser bastante, a gente percebe, aguerrida, né? Meio que tipo, deu uma aquela, porra, não é pra mim isso aqui. Aí eu parei um pouco. Tá. E aí foi em janeiro do ano passado? Em janeiro de 2022. Como é que foi o gatilho pra entrar na Enfim? Na individual comigo? Depois de estar parada lá e tal, como é que foi o gatilho? Tipo, vou entrar. Eu lembrava... Porque eu lembro que foi muito rápido. Eu lembro que eu tinha uma experiência boa com a Enfim Policial, que eu sabia que era uma coisa que eu precisava, porque eu precisava de alguém falando pra mim, faça isso, um cronograma, uma coisa mais fácil, porque eu já vinha de uma rotina muito forte, de problemas emocionais, de plantões exaustivos, porque eu estava no meio da pandemia. Então eu fazia 12 plantões seguidos, 13 plantões seguidos. Então eu precisava de alguém que me falasse, estude só isso, porque eu não tinha tempo para ficar pensando muito. E aí eu falei, eu vou atrás da pessoa certa agora, porque eu sabia que realmente ia dar certo, porque eu tinha me identificado com você, porque o jeito que você falava era uma coisa que me motivava. E aí eu fui atrás de você e foi no mesmo dia eu falei, vou fechar a mentoria. Sim, eu lembro. E aí, depois que eu fechei, foi dando tudo muito certo. A prova da Polícia Penal foi quando mesmo? A prova objetiva? Foi em junho ou julho. Do ano passado. Foi. Aí você começou em janeiro. Foram 6 meses. E aí você saiu da INES total e já começou a cair pra dentro. Foi. A gente fez a reunião, eu tava lá na salinha lá, na ADP, tinha acabado o plantão, tô conversando com ela, a gente fez a videochamada. O olho grande, assim, ó, prestando atenção em tudo. E ali começou, né, Stephanie? Foi muito surreal, gente. Então, assim, muito legal a história. Não sabia de muitas coisas que você falou aqui hoje. Você falou que ia até comentar, né? Acho que não vem ao caso a gente falar também de outro serviço de mentoria. Porém, né, a gente sabe que é uma realidade, né? A gente não pode ser hipócrita, falso, moralista, de falar que algo não existe, né? E só atribuir também muita culpa ao aluno. Que eu vejo muita gente botando muita culpa só no candidato, né? O candidato não estuda, o candidato é ansioso, o candidato é aquilo, não faz o que eu falo. Cara, mas tá falando realmente? Tipo, você sabe se comunicar? Você é empático? Então, assim, às vezes a aluna tá ansiosa, eu já tô acostumado, eu sei, não é porque ela é assim, porque ela tá passando por isso, tanto que é engraçado, quando a aluna passa e ela fala comigo, parece que é outra pessoa. Já tá leve, né? Às vezes a aluna tá estressada, me responde que eu sei porque ela tá nervosa, quer passar, tá com medo, entendeu? E aí é muito bacana isso aí. Top, viu? Muito bom. Surreal, sua história, surreal. E aí você passou na Polícia Penal. A Stephanie, um pouco de insight dela, né? Pra gente já ir pro final desse Enfincast. Coeficiente intelectual alto, coeficiente emocional baixíssimo, né? Já deu pra comprovar pelas situações que ela passou. Não teve apoio, né? Acho que a vida meio que foi te lançando na vida. Imagino como é que foi ser criada pela avó, né? E no auge da instabilidade, da crise existencial, na curva de maturidade do ser humano, que é a adolescência, você perdeu o seu suporte, né? O seu chão. E teve que continuar. Então, assim, acredito que foi muito Deus na sua vida também, né? Milagre de Deus para não cair em situação tipo de depressão ou pegar outros caminhos, né? De bebidas, de vícios, de drogas. Se perder mesmo na vida, né? Não, tipo, se perder, porque é muito fácil se perder, né? Não fazer as coisas, pessoal, é muito fácil. Não fazer, não estudar, não passar é muito fácil. E aí você seguiu o seu trajetório e fez uma história foda. Bem foda. Aí você tá com quantos anos hoje? Tô com 26. 26 anos, né?
uma história muito prematura de estudo, e é isso. Então, principais insights da Stephanie, principalmente a questão do coeficiente intelectual alto e coeficiente emocional baixo. Muita gente acha que isso é vantagem e desvantagem. Então, a maioria dos alunos que entram na EFIM policial com o QI um pouco mais alto, e ela tem o QI um pouco mais alto, então pega muito rápido, é pior, porque pega muito rápido, não tem interesse pelas coisas. Então, do mesmo jeito que tem interesse, perde o interesse muito rápido. E essa questão da insistência, não tem QI que faça você estudar 16 matérias com qualidade e acertar e passar. Então, já te falei isso, eu tenho um QI alto e aí chegou com o QI baixo. A gente trabalhou muito com o coeficiente emocional, foi muito engraçado. A gente falava muito pouco de revisão, de estudo, porque ela não tinha dificuldade. Falei, cara, tu vai me perguntar nada esse tempo? Não vai perguntar nada. Eu falei, não, Nelson, tá lá, tá escrito. É só fazer o que vocês falam, tá tipo mastigado, né? E ela pegou muito essa parte da mentoria de coeficiente emocional. E é isso que eu te pergunto, sobre o que eu falo para todos os alunos. Todo o ecossistema da EFIM policial aí, de contato com o mentor, simulado, tudo que a gente tem, né? E é bom que você pode comparar, né? E não tem problema, a gente não está falando o nome, nem tem por que falar, mas comparando que você venceu outra mentoria e tudo que a gente oferece, o que para você foi mais surreal, assim, mais tipo, cara, muito massa, muito importante. Assim, o cronograma é uma coisa que facilita muito, mas o diferencial da EFIM policial realmente é, assim, o fator humano que vocês têm. Por exemplo, o Nelson foi pendurar no muro para ver eu fazer o TAF. E não tinha ninguém da minha família, tinha meu tio só, e ele estava lá gritando meu nome e me dando força para eu conseguir fazer o TAF. Então isso para mim foi surreal de importante. Não era uma coisa que ele precisava fazer, mas era uma coisa que ele realmente se importou em fazer. Então o fator emocional, eu digo que ele é uma coisa assim que ele me resgatou, ele mudou minha vida, porque toda vez que eu estava assim, numa situação muito difícil, ele me falava coisas que eu falava realmente faz sentido. Então, ele não se importou só em entregar um cronograma, ele se importou em comprar o meu sonho. Ele comprou meu sonho e ele está até agora comigo, faz 1 ano que ele está comprando meu sonho e está firme comigo. Então, eu acho que a mentoria faz diferença por isso. Não é só um cronograma, é muito mais do que isso. Porque quem entrega só um cronograma é muito supérfluo. O aluno realmente fica insatisfeito, como eu fiz outras mentorias e fiquei insatisfeita. Mas com a EFIM policial, além do fator estudo, tem o fator humano mesmo. O Nelson é uma pessoa assim que é incrível, eu não tenho o que dizer dele, porque ele realmente foi uma pessoa que mudou minha vida e ele me tirou de uma situação muito assim ruim, que eu não estava mais querendo estudar, e ele me motivou, ele falou, você consegue, ele me mostrou o que eu era capaz, e hoje eu estou aprovada justamente por causa disso, porque se não fosse a mentoria, eu não ia ter estudado do jeito que eu estudei, eu não ia ter batalhado do jeito que eu batalhei, eu não ia ter esse mindset que eu tenho hoje. Então, realmente fez a diferença. Que isso, bebê. Obrigado. É nóis, galera. Mais um papo com a aprovada Stephanie, sem palavras, né? Sou bastante grato, a gente venceu. Tamo junto demais, tamo junto demais. Vamos pra cima, isso que é mentoria. Agradeço demais seu testemunho, né? E vou te sugar só um pouquinho, porque assim, a gente não pode falar muita coisa, né? Só que do mesmo jeito que foi invasivo com você, é invasivo com outros alunos. A gente tem vários alunos que passam problemas do tipo seu. Então, de óbito familiar. E de desafios na vida, né? Que eu sempre falo, a aprovação não é cronograma, né? É a vida. Coeficiente emocional é um ecossistema que vai influenciar no seu cronograma. E o que você falaria para uma aluna que passou por óbito familiar, né? Que não seja assim recente, que atrapalha no estudo, mas algo muito antigo, passado, que é uma dor latente. Que fica aquele trauma, aquela saudade, que atrapalha a pessoa até a se concentrar, ou a se performar, ou ter autoconfiança para seguir, por não ter essa estrutura familiar boa e ter que sair desbravando igual você fez. E faz até hoje, né? Trabalha, estuda, mora sozinho, enfim. O que você falaria? Bom, eu acho que, assim, a pessoa que foi, ela dá muita força pra gente continuar. Ainda mais se foi uma pessoa que foi muito forte em vida, né? A gente sempre se baseia nela. Por exemplo, a minha avó foi uma pessoa que criou 6 filhos sozinha, que passou em 2 concursos públicos, que entrou na UNB sozinha, que fez a história dela totalmente sozinha. Então, eu sempre me baseei nisso. E aí, o que me dá força é eu pensar que minha avó não queria que eu fosse uma mulher fraca. Que ela queria que eu tivesse essa trajetória que eu tenho hoje. Então, a minha força vem disso, que eu busco ser parecida com o que ela foi. Que isso, meus amigos. Então é isso.
mais um Enfincast pra conta. Tamo junto. Vai ser policial penal, brabíssima, beleza? Cria 100% da Enfim Policial. É nóis, tá registrado aqui. Demorou pra vir, viu, pessoal? Deu um showzinho, mas tá registrado. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau.